Olá, alunos! Vamos aí dar continuidade à nossa aula de revisão. Eu sou a professora Gisele Palmeira, do componente de Ciências. Então, vamos observar aí que agora vamos dar continuidade, vamos observar alguns conteúdos aí que estão relacionados à nossa unidade. Então, a gente aproveita esse momento aí para tirar as dúvidas, fazer as anotações e relembrar os conteúdos da unidade 3. Então, aproveitem esse momento aí da revisão para que no final a gente consiga fazer uma ótima avaliação. Vamos dar início. Muito bem, Então a gente vai iniciar esse momento da revisão falando sobre saúde, falando sobre hábitos saudáveis, a importância de adquirir bons hábitos para ter uma vida melhor, mais saudável. Então aqui a gente traz para vocês algumas situações que estão relacionadas com uma vida saudável, hábitos bons que a gente pode adquirir e ter aí no nosso dia a dia. Então a gente observa aqui imagens como uma pessoa que está no consultório, está realizando exames, a importância da gente realizar aquele famoso check-up, É importante, por mais que a gente não tenha doença nenhuma, é bom a gente observar se está tudo bem, Porque às vezes a gente está ali naqueles dias de fraqueza, desânimo, às vezes é uma falta de uma vitamina, um suplemento, Então é muito importante todos os anos a gente buscar realizar exames para ver se está tudo certo. E também em casos de doenças, Quando a gente está ali sentindo algum desconforto, algo que não está legal, não está normal, é muito importante não se automedicar. É importante que a gente vá ao médico, realize exames e verifique se tem alguma doença ali que realize algum tratamento específico, Então a gente mostra que a importância de ir ao consultório médico e verificar como é que está a saúde. E também hábitos saudáveis como realizar atividades físicas. A gente sabe que existem vários tipos de atividade física, tem a caminhada, tem a dança, tem a academia. Então é muito importante a gente colocar o corpo em movimento, A gente realizar essas atividades que melhoram o nosso humor, aumentam aqueles hormônios que dão satisfação de prazer e alegria. Então é importante a gente adquirir esses hábitos, nem que seja uma horinha do dia, para a gente evitar ali o sedentarismo. E também ter bons relacionamentos, A gente observa aqui essa imagem que representa um bom relacionamento, tanto familiar quanto com os amigos, relacionamentos saudáveis. E também a espiritualidade, Aumentar ali a espiritualidade, a fé, ajuda também a ter saúde. Então a gente vai verificar aí o conceito de saúde, que ele é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, quando a gente fala que a gente tem saúde, não significa dizer que nós não estamos doentes, mas significa dizer que estamos bem no completo, no bem-estar físico, mental, social e espiritual também. E aí a gente tem também uma definição que é de saúde individual. Olha só, o que é uma saúde individual? São ações individuais que visam a incorporação de bons hábitos, a fim de produzir um ambiente saudável. Então aqui a gente resgata também ali aquelas imagens que a gente observou de ações que você pode realizar diariamente para que você consiga ter uma vida mais saudável. Além desses fatores, a alimentação também é muito importante. A gente saber escolher bem os alimentos, saber os alimentos que fazem bem para o organismo, se alimentar de frutas, vegetais, comer uma boa quantidade de proteínas, carboidratos, auxilia ali no nosso organismo, para que ele consiga realizar essas atividades metabólicas com mais eficiência, Então são atitudes nossas, hábitos nossos que a gente pode ir adquirindo ali e que vai melhorar bastante o nosso dia a dia, tá bom? E vamos relembrar também aí a diferença de saúde pública e saúde coletiva. O que é a saúde pública? Ela visa o indivíduo em sua comunidade e, nesse sentido, ela procura diagnosticar e tratar alguma doença que o aflinja.
Né? Então, o conceito de saúde para a saúde pública é a ausência de doença. Né? Então, no caso da saúde pública, existem, né, geralmente, em algumas comunidades, aqueles centros de saúde, UBS, né, aquela casinha da saúde, onde você consegue ir realizar exames, né, fazer algum tratamento de alguma doença específica, tá? Então, o conceito de saúde pública é esse, né? Ele visa esse indivíduo onde ele procura, né, tratar ali alguma doença. Já no caso da saúde coletiva, vamos observar ali que ele analisa o processo saúde-doença vigente em uma comunidade, segundo o contexto social em que ela está inserida. Então, o objetivo da saúde coletiva não é tratar um indivíduo doente, mas prevenir e evitar que doenças sejam disseminadas no ambiente da comunidade em que vive. Né? Então, quando a gente fala de saúde coletiva, a gente pode falar um pouquinho também das campanhas que acontecem. Né? A gente sabe que todo mês tem uma campanha específica e a saúde coletiva está relacionada a isso, a relembrar certos cuidados. Além de campanhas, tem também a vacinação. Né? Existe também várias campanhas de vacinação que é importante ali para evitar disseminações de doenças naquela comunidade ou num espaço maior. Tá bom? Então, a gente relembrou com vocês essa diferença de saúde pública e coletiva. Vamos observar também sobre as doenças que são transmitidas por vetores. Né? Então, nós vimos aí na nossa aula essa sigla DTVs, que significa doenças transmitidas por vetores. Por que elas são transmitidas por vetores? Os vetores são organismos que irão transmitir. É como se ele fosse um veículo transmissor. Ele vai levar a doença para aquele ser humano ou para um outro indivíduo. Né? Então, ele vai somente levar. Quem vai ocasionar a doença pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser uma bactéria. Tá? Então, por que a gente fala que é transmitido por vetores? É porque esse vetor, que pode ser um mosquito, pode ser um carrapato, ele vai somente levar. Tá? Ele não vai ocasionar a doença. Quem vai ocasionar a doença é aquele agente etiológico que vai estar naquele vetor. Tá? Então, ele é o veículo de transmissão. E aí, o que a gente vai observar sobre os vetores? As doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças que são infecciosas, causando mais de 1 milhão de mortes anualmente. Então, a gente consegue observar aí que existe uma grande quantidade de mortes relacionadas a essas doenças que são transmitidas por diversos tipos de vetores que vamos já relembrar com vocês. E também, mais de 2,5 bilhões de pessoas em mais de 100 países estão em risco de contrair a dengue. Né? Então, aqui a gente enfatiza um pouquinho sobre a dengue. Sabemos do grande número de casos de dengue, né? E a gente sabe que a dengue é ocasionada através de um mosquitinho. Né? Então, é necessário a gente ter conhecimento do método de transmissão e de proliferação desses mosquitos. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais a gente consegue evitar ali ter esse tipo de doença. Né? Então, a gente já sabe que ele é transmitido por um mosquito, a gente sabe que esse mosquito tem um ciclo de vida. No seu ciclo de vida, ele precisa dar água para o seu estágio larval. Então, a gente conhecendo o ciclo de vida, conhecendo os sintomas da doença, é muito importante para a gente tentar eliminar e diminuir a quantidade de casos dessa doença, por exemplo. Vamos observar aí mais algumas informações. A malária, ela causa mais de 600 mil mortes por ano em todo o mundo. A maioria delas em crianças menores de 5 anos. Né? Então, a gente observa aí uma outra informação de uma outra doença. No caso da malária, ela é ocasionada aí por um protozoário, já é um outro mosquito que transmite, né, que é o vetor dessa doença, mas que também causa uma grande quantidade de mortes. Né? Lembrando que existem diferentes tipos de mosquito e de protozoários,
E no caso, assim, se a gente for comparar, por exemplo, o Brasil com a África, na África existem mais mortes do que no Brasil, porque lá predomina um outro tipo de protozoário. Só que dentre as pessoas que morrem dessa doença, a maioria são crianças menores de 5 anos. Outras doenças como a doença de Chagas, leishmaniose e extossomose afetam centenas de milhões de pessoas no mundo. Então, essas 3 doenças que foram citadas, elas também são transmitidas por vetores, tá? E muitas dessas doenças, elas são evitáveis através de medidas de proteção informadas. Então, esse dado aqui é muito importante porque quanto mais informação, melhor. Então, quanto mais você aprende sobre as doenças, os métodos de prevenção, os métodos de contaminação, é melhor para você, para sua família e para toda a comunidade, tá bom? E aí a gente vai relembrar com vocês alguns vetores e algumas doenças ocasionadas por esses vetores. Vamos iniciar observando aí um mosquitinho bem conhecido. Olha só, a gente tem nessa imagem um mosquito conhecido aí como Aedes aegypti. E é bem interessante, né? Porque ele é fácil de identificar. É aquele mosquitinho que tem aquelas listras brancas nas suas patas e no seu corpo também. Então, quando a gente observa esse mosquitinho aí preto com as listras brancas, a gente já sabe que ele é um mosquito desse gênero Aedes aegypti, dessa espécie. E aí, dentro desse gênero Aedes, a gente observa que existem algumas doenças que estão relacionadas, como a chikungunya, a dengue, a febre do Vale do Rift, febre amarela e zika. Então, todas essas doenças citadas, elas estão relacionadas a um vírus. Existe um vírus transmissor, uma espécie ali que está relacionada com cada doença, cada vírus relacionado com uma doença. E esse vírus é ele que ocasiona a doença. É o vírus que vai ocasionar a chikungunya, é o vírus que vai ocasionar a dengue, é o vírus que vai ocasionar a zika, mas quem vai levar esse vírus é o vetor. E quem é o vetor? É o mosquito. Então, é a Aedes aegypti que vai levar esse vírus e se ele estiver ali contaminado, a fêmea desse mosquito, é importante a gente relembrar que a fêmea ela precisa maturar seus ovos e para isso ela precisa do sangue. Então, ela vai ali, pica a pessoa, vai sugar o sangue. Se ela estiver infectada, nesse momento, ela vai infectar essa pessoa, tá bom? E se ela estiver saudável e a pessoa estiver infectada, no momento que ela vai sugar o sangue, essa fêmea acaba se infectando, tá? Então, é assim que ocorre o processo de transmissão. Por isso que é importante a gente saber o ciclo de vida, porque a gente sabe que depois que essa fêmea consegue maturar os ovos, o que ela faz? Ela vai procurar uma água para colocar seus ovinhos e lá na água ela vai continuar o seu ciclo no estágio larval, vai ocorrer metamorfose, vai virar pupa até virar um novo mosquito. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, nas campanhas sobre a dengue, a gente fala de não deixar a água parada, que é justamente para evitar esse foco, essa fase ali do ciclo onde ela precisa da água para se reproduzir e continuar seu ciclo de vida. Tá bom? Temos também aí o caso do Anopheles. O Anopheles é um outro mosquitinho, ele não tem essas características aí parecidas com a Aedes aegypti e ele vai transmitir ali, no caso, a malária, que é um protozoário. Tá? Então, a gente tem aí a malária, lembrando que existem diferentes espécies de Anopheles e diferentes espécies de protozoário. Como eu falei para vocês, no Brasil, por exemplo, o protozoário ali que predomina é o Plasmodium vivax. E lá na África é o Plasmodium falciparum. Então, lembrando que esse Plasmodium falciparum lá na África, ele causa muito mais doenças, porque o organismo ele tem mais dificuldade em reagir quanto aos sintomas graves dessa doença. Tá bom? Então, ele também pode levar à morte. É importante a gente saber que é um mosquito também que vai transmitir a malária. Vamos observar ali os nossos próximos exemplos. Temos o Culex, Então, a gente tem aí nessa imagem o mosquito Culex, que ele vai transmitir um verme, Então, a gente tem aí algumas doenças relacionadas a esse mosquito, que é a encefalite japonesa, a filariose linfática, que é a famosa elefantíase, a febre do Nilo ocidental também, Então, no caso do Culex, ele também é um mosquito
que ele vai se reproduzir, né? Ele precisa da água, mas nesse caso ele procura ali uma água suja, né? Então aquela água suja, ele vai ali colocar seus ovos, vai também realizar seu ciclo de vida e aí ele acaba se contaminando, né? Então esse verme, quando a pessoa é picada, né, com esse mosquito infectado, ela pode adquirir alguma dessas doenças. Né? No caso dessa filariose linfática, é aquela famosa elefantíase que está relacionada com o nosso sistema linfático, tá bom? E como um dos sintomas, né, a pessoa fica com aquela perna bem inchada, né, bem grande, parecendo do elefante, por isso que ela tem essa denominação. No caso dos flebotomíneos, também conhecido como os mosquito palha, a gente tem aí duas doenças relacionadas, a leishmaniose e a febre do flebotomínio, tá? Então, a leishmaniose existem dois tipos, a tegumentar e a visceral. Vamos observar também as doenças relacionadas aos carrapatos, né? Então, a gente viu aí os mosquitos e aí a gente entra no carrapato, que é um aracnídeo, né? Um artrópode. E aí também tem várias doenças relacionadas ao carrapato. A febre hemorrágica da Crimeia-Congo, doença de Lyme, febre recorrente, borreliose, febre escaronodular, encefalite transmitida por carrapatos e a tuleramia, que também pode ser transmitida pelo coelho se ele estiver infectado. Vamos observar aí outros exemplos. A triatomíneos, né, aí a famosa doença de Chagas, né? Então, a gente observa aí nessa imagem um outro exemplo de vetor, que é a mosca tsetse, que está relacionada com a doença do sono, e também tem as moscas pretas relacionadas aí com a oncocercose, também conhecida como a cegueira dos rios. Tem também o caso das pulgas, vamos observar que a pulga ela pode transmitir ali doenças como peste, transmitidas por pulgas de rato, né? Então ela transmite ali um tipo de bactéria, né? Lembrando ali da peste bubônica, né? Que é bastante conhecida aí nos livros de história. Então ela vai transmitir ali a bactéria que vai ocasionar essa doença, né? E essa pulga ela fica ali no rato. E também essa doença chamada de rickettsiosis, também que está relacionada com esse agente transmissor que é a pulga. E também temos aí os caracóis aquáticos, né? Os caracóis também transmitem doenças, como a gente pôde observar ali no caso da esquistossomose. Muito bem, né? Relembramos aí alguns vetores, algumas doenças relacionadas a esses vetores e agora vamos observar os motivos para o aumento desses números de casos. A globalização das viagens e do comércio, a urbanização não planejada e os desafios ambientais, como as alterações climáticas, estão tendo um impacto significativo sobre a transmissão das doenças nos últimos anos. Né? Então aqui a gente fala um pouquinho melhor sobre as mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas elas aumentam a temperatura, tem ali o aquecimento global e, por exemplo, os mosquitos eles precisam o quê? Eles precisam de água, de uma temperatura maior, porque ele não consegue manter a temperatura corporal. Então, se ocorrem mudanças de temperatura em outros países, pode ser um local propício para esse mosquito conseguir sobreviver. Né? Além disso, a grande quantidade de chuvas, né? A diferença de chuvas também nos dias de hoje, tudo isso pode influenciar na proliferação desses insetos. E algumas doenças também estão surgindo nos países onde eram desconhecidos justamente devido a essas mudanças que estão ocorrendo aí nos últimos tempos. E aí o que a gente pode fazer para mudar? Muito bem, né? Então a gente tem aí as diretrizes gerais para a prevenção dessas doenças que são transmitidas por vetores e que ela foi declarada aí pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Temos aí alguns fatores como a mudança de comportamento é um elemento crucial na redução de carga de doenças transmitidas por vetores. É preciso conhecer as doenças transmitidas por vetores na região para poder agir educando e alertando a população sobre sua existência e aplicando medidas adequadas para combatê-las. Por isso que é bem importante essas campanhas de educação, campanhas de prevenção, campanhas de vacinação, para a gente entender, né, como é que aquele mosquito, por exemplo, ele age naquele ambiente. Como é que eu posso fazer para evitar essa doença dentro da minha casa? Né, vou colocar tela, vou passar repelente, vou usar uma camisa de manga, né? Então existem ali vários fatores que a gente pode prevenir algum tipo dessas doenças, né, que foram citadas a vocês.
E aí vamos relembrar também sobre as doenças infectocontagiosas. O que são essas doenças? São causadas por germes. Germes que podem ser ali bactérias, protozoários, vírus ou fungos. São seres microscópicos que a gente não consegue observar a olho nu. E ele pode estar no alimento, pode estar na água, pode estar no ar e pode contaminar a gente sem a gente ver, porque a gente não consegue observar esses seres microscópicos. Então, eles podem ser transmitidos de pessoa para pessoa de forma direta, como, por exemplo, uma saliva, um espirro ali, ou de uma forma indireta também. Pode ser adquiridos por meio de contato direto com agente infeccioso ou através da exposição da pessoa à água ou alimento contaminado, bem como também por meio da via respiratória, como é o caso das gripes e resfriados, sexual, existem várias ISTs aí relacionadas a isso, ou ferimentos causados por animais. Então, a gente consegue observar que existem vários meios de ter ali uma doença contagiosa, E ela pode ser através de um vírus, uma bactéria, um fungo, tá? Então, vamos observar quais são as principais doenças infectocontagiosas. Tem aquela relação de doenças que são causadas por vírus, como as viroses, a zika, a ebola, cachumba, HPV, Covid-19, sarampo. Então, todas essas doenças elas são ocasionadas por vírus e existem diferentes tipos de transmissão. Por exemplo, no caso da virose, ela pode ser por via oral. No caso do HPV, já é através de uma IST, Se ela é uma IST, é através de relação sexual, um contato mais direto. Então, cada doença tem o seu tipo de transmissão. No caso das doenças causadas por bactérias, temos aí o caso da tuberculose, vaginose, clamídia, escarlatina e a hanseníase. Vamos observar aí também doenças que são causadas por fungos, que são conhecidas também como micoses. A gente tem aí o caso da candidíase e a micose. Então, no pé é muito comum a gente ver ali um fungo querendo se instalar, porque a gente já sabe que o fungo ele gosta de um ambiente úmido, um ambiente escuro, e o nosso pé geralmente é um ambiente bem propício para ele se desenvolver. E geralmente é bem difícil tratar esse tipo de micose, Além de bactérias, além de vírus, além dos fungos, temos também exemplos de protozoários. Olha só, no caso de protozoários, a gente tem aí 3 exemplos de doenças, que é a doença de Chagas, a leishmaniose e a toxoplasmose. Então, a gente conseguiu observar aí uma grande quantidade de doenças que elas podem ser transmitidas através de um contato direto, através de um vetor, como é o caso aí da doença de Chagas, a leishmaniose. Então, é importante a gente saber a importância de prevenir, de evitar essas doenças. Não são todas as doenças que existem vacinação, mas existe a campanha de vacinação. Logo que o bebezinho nasce, ele já recebe a sua caderneta, Então, ela é importante para a gente verificar e para acompanhar a vacinação de acordo com a idade, de acordo com o que está acontecendo ali na minha comunidade também. Tá bom? Então, a gente vai relembrar aqui com vocês a importância dessa vacinação e como é que ela funciona. Olha só, as vacinas são substâncias que estimulam o nosso sistema imunológico. A gente tem um sistema específico no nosso corpo, que é um sistema imune que vai auxiliar ele a nos proteger principalmente desses seres microscópicos, nesses agentes infecciosos. Então, a vacina ela vai dar essa ajuda, vai estimular esse nosso sistema. Para que quando haja o contato com um determinado patógeno, o nosso corpo já esteja preparado para nos proteger de maneira mais rápida e eficiente. Ele vai criar ali aquele mecanismo de defesa de uma forma mais rápida. Vamos observar como elas funcionam. Olha só, uma versão bastante enfraquecida ou totalmente inativada do agente causador da doença é injetada no organismo. Nesse momento aí da vacina, quando a gente está aplicando a vacina, está injetando esse agente enfraquecido ou inativado. O organismo ele começa a criar barreiras contra o vírus e inicia a combater, o que vai gerar uma memória imunológica e também os anticorpos. A vacina ela treina nosso corpo para que ele seja capaz de reconhecer o patógeno
no futuro e já saiba como criar anticorpos para combatê-lo, porém sem ficarmos doentes, né? Então é um mecanismo de defesa que através da vacina o nosso organismo ele já consegue ali identificar aquele vírus, aquela bactéria, aquele protozoário, ele já identificou, ele já tem ali a célula de memória e aí ele já vai combater e eliminar aquela doença. Por isso que é muito importante a vacinação. Vamos observar ali que a importância da vacinação, né, além desses benefícios individuais, né, proteger ali o nosso corpo, ele também protege o indivíduo contra determinada doença, mas também garante que a circulação de determinado agente na população diminua. Por isso que quanto mais pessoas vacinadas, é melhor para todo mundo, porque diminui a incidência dessa doença e aí a gente consegue ter uma população, né, uma comunidade muito mais saudável. Tá bom? Então, revisamos aí junto com vocês os conteúdos aí da nossa aula, né?